Aqui estamos novamente, continuando a leitura do livro O Abismo, livro este orientado pelo espírito de André Luiz e tendo como médium Rafael Ranieri. Capítulo 22. As Corujas. Um vozerio sem fim, todavia, acompanhou-nos a retirada. Gemidos partidos das fímbrias mais íntimas de seres desconhecidos encheram as praias sombrias. Algazarra terrível que enchia minha alma de terror e assombro. O que seria aquilo? Pensei comigo mesmo, sem coragem de olhar para trás. Atafom, Atafom. Mais de 1000 vozes gritaram a um só tempo. Salva-nos! Arranca-nos deste lodo e dessa desgraça. O anjo voltou-se e nós o seguimos com o olhar vitrificado. Então foi que vimos que a estranha floresta negra agitava-se angustiosamente, estendendo os braços ressequidos em nossa direção. Na realidade, aqueles galhos semelhantes a garras eram braços dentro da noite. Percebíamos naquelas árvores as almas dos que se paralisaram na forma. Foi aí que o anjo do abismo elevou a voz e respondeu. Queridos irmãos e queridas irmãs em provas, vós que petrificastes a mente no egoísmo e no orgulho, lembrai-vos agora do divino poder. Quem sou eu para salvar-vos? Só o Pai, em sua misericórdia, poderá elevar-vos do lodo a que vos alojastes até o sólio de luz em que resplandece nas alturas. Voltai-vos para ele, implorai-lhe o amparo e a ajuda e a luz imortal de seu reino de glória há de penetrar até o coração destas furnas. Perdoai-me, se não vos posso ajudar agora, mas em minha fraqueza implorarei ao Pai convosco, e ele, que não nos abandona, por certo, nos ajudará. A palavra de Atafom provavelmente atravessou os abismos e ganhou a superfície da terra, projetando-se para as esferas superiores, porque alguns segundos após, uma chuva de miríades de centelhas prateadas vieram descendo terra dentro até atingir aquelas pobres criaturas de Deus. O ambiente clareou-se de súbito sob a tempestade de luz e então pudemos ver milhões de seres alados que se escondiam na sombra, sob as árvores. Corujas esquisitas, de porte avantajado, contemplavam-nos com os olhos fosforescentes. A floresta povoou-se de um momento para o outro de milhões de almas prisioneiras da forma. Naqueles olhos de fogo, no entanto, nós víamos as características apagadas dos homens da terra. Senti-me mais assombrado, ainda certo agora de que vagava perdido no inferno da inconsciência humana. Uma ânsia incontida de explicações dominava meu ser. Desejava mais esclarecimentos sobre tudo aquilo que se abatera sobre mim como um pesadelo ou um sonho de loucura. Atafom, percebendo meu anseio, não se fez de rogado e ensinou. Desses abismos, meu filho, a forma, como já lhe disse, ganha a expressão do pensamento de cada um. Modela-se a si mesmo cada espírito que desce ou sobe. O perispírito ganha no universo sombra ou luz, dependendo apenas da direção que imprime à própria mente. O organismo plástico aceita a expressão que lhe dá força mental. Essas criaturas chumbadas ao lado ou voando, chumbadas ao lodo ou voando nas alturas, escravizadas na forma inferior, são responsáveis pela própria direção que deram à própria vida. Amor e ódio nascem em nós mesmos, de conformidade com a orientação que demos às nossas energias. A queda ou a degradação na forma é um fenômeno comum em todas as regiões do universo. Não há involução do espírito, mas existe a degradação da forma perispiritual. Atenção, meus queridos, neste texto.
Como sabemos, o perispírito é a mais alta conquista do espírito humano sediado na Terra. O veículo que envolve a alma expressa-lhe os pensamentos e os sentimentos, adquirindo vibrações cada vez mais elevadas ao impulso de seus estímulos interiores. Digo eu, a leitora, são os nossos pensamentos, as nossas opiniões, os nossos impulsos pessoais que vão modelar a nossa forma, que vão modelar o nosso perispírito, e ele modela o nosso corpo. Mas vamos continuar. Essas criaturas que parecem abandonadas de Deus são, todavia, filhos bem-amados de sua justiça. Se não houvesse leis sábias que as amparasse na queda, há muito tempo já haveriam desaparecido no turbilhão do cosmos, aprisionadas nas formas vegetais, na animalidade, nas aves ou nos minerais. Estacionam apenas no tempo, até que, nesse processo de gestação, tenham oportunidade de reconquistar os degraus que perderam na descida. O que parece a infinita desgraça não é mais do que a infinita misericórdia. Contemplei a Taflon assombrado. Não eram somente as anotações repletas de sabedoria que me empolgavam. A cabeça do anjo iluminara-se interiormente e centelhas de luz irradiavam seguidamente com profunda intensidade. Tornara-se mais belo e mais puro. Verifiquei que, entre aspas, as aves, ocultas na floresta, também pararam de gritar, extasiadas ante o fato extraordinário. Maravilhosa luminosidade derramara-se-lhe na fronte, do peito, dos braços e das mãos. Em plena testa, uma rosa de 1000 pétalas cintilava como fonte de sublime beleza. O anjo compreendeu-nos o assombro porque tentou apagar-se, mas não conseguiu, tanta era a sinceridade com que se referia à obra de Deus. As corujas, entre aspas, pois que aqueles seres pareciam corujas, estavam magnetizadas, sonambulizadas, olhos vítreos voltados para Atafon. Orcus aproveitou-se da hora e aconselhou-me. Examinemo-las agora, que estão estáticas. Atafon fez-nos um gesto de assentimento, e então aproximamo-nos de uma daquelas corujas estranhas e negras, e de porte mais avantajado. Notei que o corpo era recoberto de pelos, e que exibia 2 enormes asas, semipeladas, como morcegos. O rosto lembrava o ser humano, e a cabeça revestia-se também de penugem. Não tinha braços, mas firmava-se sobre 2 pernas e 2 pés, chatos como os dos gansos ou marrecos. Os olhos esfogueados contemplavam fixamente Atafon. Havia neles a fixidez da inexpressividade da vida que parara. Sonâmbulos, não nos percebíamos de nós, Orcus e eu. Passei-lhe a mão com carinho na cabeça, estiquei-lhe uma das asas e acompanhei admirado as nervuras e as linhas das fibras perispirituais. Realmente era uma obra de arte como forma, muito embora estivesse ele caído nas regiões inferiores do próprio eu. Estudei-o detidamente com o olhar e tremi. Como podia um ser que outrora fora humano na crosta da terra ter atingido tal ponto de escala involutiva da forma animal? O espírito, é certo, passa pela fieira da animalidade, como nos ensinou o mestre Allan Kardec, em A Gênese. E isso nós compreendemos perfeitamente. Contudo, sabemos que o fenômeno se dá na escala evolutiva ascendente. Ali, porém, diante de meus olhos, eu encontrava o fenômeno contrário. O espírito que retornava ao seio da animalidade, caindo de forma em forma, em escala descendente, que presumivelmente o levaria, degradante às origens do ser,
como o da vida perispiritual. E a consciência? Qual a situação da consciência daquelas criaturas encarregadas em veículos inferiores? Orcus percebeu minhas indagações mentais, porque aduziu: a consciência, meu caro, como o caramujo que se esconde na casca, oculta-se na inconsciência e aí permanece por séculos e séculos. Uma estranha angústia alcançou meu peito e o coração. Aquilo semelhava-se a abismo mais pavoroso que todos os abismos. Aquele mergulho na forma inferiorizada, decadente e defeituosa simbolizava-me agora cárceres escuros, onde a inteligência, a razão e a consciência estavam sepultadas. Não seria o nada? O não ser? Orcus sorriu amigavelmente. Ainda não é o não ser, meu filho. É apenas uma atitude estacionária entre a consciência e a inconsciência. O mistério do universo é mais misterioso do que os homens imaginam. Não é a sombra da ausência de luz? Assim também a inconsciência não é senão a ausência provisória da consciência. Fitei Orcus surpreendido. Nunca me ocorrera tal raciocínio. Na realidade, era espontoso, como um fato tão simples passara desapercebido à minha mente. Mão pousada sobre a cabeça peluda da coruja, eu ouvia Orcus como discípulo fiel. A luz de Atafão apagara-se aos poucos e a floresta principiava a mergulhar-se na escuridão. O meu, entre aspas, homem, movimentou-se e, de repente, expeliu o pavoroso grito que me abalou as fibras mais íntimas e, após abandonarmos-nos, mergulhou nas trevas. Então, meus amigos, que fique sempre muito claro, o que retrograda é apenas a forma. A mente, a consciência, apenas adormece. No futuro, eles voltarão à forma humana. E a consciência, que esperamos nós tenha melhorado, que tenha perdido o orgulho, a vaidade, para que possa finalmente continuar na sua evolução humana. Continuando, capítulo 23. Homens rãs. Orcus e Atafão sentiram minhas emoções mais íntimas. Era certo que meu coração batia descompassado ao impacto daquelas pungentes impressões. Demasiada era para as minhas possibilidades internas a resistência à visão daqueles seres que, pela indiferença para consigo mesmo, haviam se precipitado nos abismos da forma. Aqueles homens, digo eu a humanidade, porque aqui tanto tem homens como mulheres, em forma de corujas, aquelas criaturas aladas e fabulosas impressionaram-me fundamente o espírito. Como aceitar, sem um abalo íntimo, a vista de criaturas que, após terem sido homens e mulheres na terra, penetravam terra dentro, sob o céu da animalidade? Aves que foram homens e mulheres, e seres que eram espíritos, mas que caminhavam ao encontro de construções íntimas, de tal inferioridade que chegavam talvez a atingir o inconcebível. O que nos aguardaria agora? Foi somente aí que notei que atrás de nós, acompanhando-nos com sua pobre lanterna, seguia-nos o infeliz anão, olhos voltados para o mundo interior que lhes era próprio como simples autômato, escravo de seres perversos, porém mais inteligentes. Estranha e curiosa era a criação divina. Deus, que esparzira pelo firmamento constelado as naves eternas e luminosas dos astros, abrigara também nas profundidades sombrias dos abismos escuros criaturas daquele jaez. Minhas meditações foram interrompidas porque percebi que nossos pés agora pisavam uma lama, de certa maneira mais mole e mais macia. Assustado, temi afundar novamente no lamaçal cinzento. Orcus, no entanto, sorriu e disse: Nada tema. Aqui você vai bem porque não possui compromissos com esses sítios. Na contextura perispiritual vencerá os percalços da marcha. As palavras de Orcus deram-me novo alento e prossegui feliz. A praia parecia interminável.
Infinita era a sua extensão. O lago prateado era sugestivo quadro digno de ser reproduzido na face do mundo por um artista de gênio. Olhei a imensidade como quem contempla imenso mar. Quis voltar-me para o alto, mas tão grande foi a angústia que me tornou o coração que me vi obrigado a manter os olhos apenas na lama. A floresta ficara na retaguarda. Enorme montanha abismal arrojava-se de súbito à nossa frente. Esse é o Monte do Tempo, falou Orcus, assinalando-me com a destra elevação. Espíritos formidáveis, amantes da mentira, do erro, habitam-lhe as culminâncias. Sentem-se felizes de contemplar do alto estes charcos e supõem assim serem poderosos. Acreditam, como os políticos da terra, que pelos simples fatos de viverem nas culminâncias físicas, sejam donos de tudo. Na verdade, governam o charco e a lama. Senti realmente que do alto daquela montanha, olhos ocultos nos espiavam. A figura de Atafon, porém, por si só, constituía uma garantia de segurança para nós. Além disso, percebíamos, embora fracamente, as vibrações de Gabriel, que desciam das alturas. A lama amolecia cada vez mais, os nossos pés afundavam na caminhada. Divisei olhos luminescentes nos desvãos escuros e fui surpreendido pelo coachar de milhares de sapos ou rãs que em profusa orquestração enchiam o labirinto com um som de suas vozes. Eram, no entanto, vozes prodigiosamente amplificadas, como se estranho alto-falante lhes desse a cada uma delas um volume insuspeitado. Era, de fato, ensurdecedor. O anão, mudo e silencioso, acompanhava-nos. Orcus, aos seus olhos, tornava-se cada vez maior. Sua figura taurina e seus cabelos brancos de profeta hebreu davam-lhe estranha respeitabilidade naquele abismo. Como era sublime e confortador possuir um corpo espiritual com todos os órgãos relativos à faixa de evolução em que permanecíamos. Aquelas criaturas mutiladas que vínhamos encontrando eram um atestado vivo do quanto pode cair o espírito invigilante no mundo. A mente era, na realidade, o modelador do corpo psicofísico. A inconsciência conduzia a criatura às formas animalizadas no roteiro da involução. Voltava a percorrer a fieira quase infinitamente da escala evolutiva. Contemplei-me a mim mesmo e agradeci a Deus a graça da vida com a relativa perfeição perispiritual a que pudera atingir. Sabia que iríamos agora confrontar criaturas, esquisitas habitantes de um mundo inferior, seres perdidos na lama dos submundos, na infraesfera ou esfera das zonas centrais. Arrepiava-me a simples ideia de defrontá-los. Subitamente sufoquei na garganta um grito de terror. Sob meus pés, uma criatura em tudo semelhante a rã se arrastava. Pernas longas, braços curtos, gelatinosa e transparente, olhava-nos, talvez, com suprema angústia no olhar. A fisionomia, no entanto, aproximada do rosto humano das raças mais inferiores da humanidade. Arfava e a boca entreaberta deixava ansiosamente escapar-lhe profundos suspiros de uma espécie de tristeza dolorosa. Tinha o tamanho de um homem. Atafon identificou-me a surpresa e o horror. Orcus prendeu-me a mão nas suas com um imenso carinho. Senti que dele vinha até mim uma corrente de vibrações prodigiosas que me penetravam o organismo espiritual em alta velocidade. Uma força desconhecida mantinha-me de pé. Outros seres como aquele começaram a surgir e arrastar-se a nossos pés. A princípio 2 ou 3 e depois uma multidão. São homens e mulheres, exclamei, fora de mim, levando as mãos que soltara de Orcus, sentindo que a minha cabeça dava voltas. Profunda repugnância dominou-me os sentidos. Rajadas e vibrações inferiores, desencontradas e terríveis, partiam daquelas criaturas e atingiam-me em cheio.
Pensei em morrer mais uma vez. Não fosse Orcus e provavelmente teria caído inconsciente no lamaçal infecto. Cor amarela, transparente como das rãs, ou verde escuro, gelatinoso e às vezes vítreo, como dos seres que vivem na treva e na umidade. Eu não poderia contemplar por mais tempo aquelas fisionomias angustiadas ou apáticas que me fitavam fixamente. Inenarrável espetáculo. Como podiam as criaturas humanas descer tanto na escala espiritual? E, infelizmente, qualquer um poderia chegar àquele estado. Era um pesadelo. Mal pude sufocar os soluços que me explodiam na garganta. O que fizeram eles? O que fizeram estes? Clamei descontrolado. Orcus alisou minha cabeça com amor e Atafon, com um profundo acento na voz, respondeu-me. Confiem-se em Deus, meus filhos. Estes são os que não decidiram nem por Deus, nem pelas forças inferiores. Por isso vivem mergulhados, ora no lago, ora na lama. Entre eles se encontram espíritos de todas as espécies. Viveram entre homens e mulheres numa terrível luta entre as coisas da matéria e as coisas do espírito. Nunca souberam o que desejavam. Indecisos, perderam precioso tempo e não puderam subir assim como não puderam descer, mais do que já desceram. Vejamos a consciência de um deles. Com essa afirmação, o grande espírito aproximou-se do espírito rã mais próximo e colocou-lhe a destra na fronte. O estranho ser não fez um movimento. Seus olhos fixos permaneciam perdidos no tempo. Imediatamente, os nossos olhos atônitos em sua testa, projetou-se uma tela cinematográfica em tudo semelhante à tela de uma televisão. Todavia reduzida, e nós passamos a ver que pessoas, coisas e acontecimentos ali se desenrolavam ininterruptamente. Cidades enormes desfilavam como que por encanto, seguidas por paisagens sombrias e outros abismos profundos. As mais estranhas criaturas apareciam e desapareciam. Eram comuns as paisagens da superfície terrestre, mas eram mais comuns ainda as visões de lugares tenebrosos e abismais. Súbito notamos a presença de uma estranha mulher, de longos cabelos e feições ainda belas, que fez estremecer a tela mental daquela criatura. Uma onda diferente invadiu-lhe o seu cérebro espiritual. Essa é o espírito a quem ele mais amou. Desculpa. Essa é o espírito a quem ele mais amou, explicou Atafon. Encontra-se presentemente na superfície e é o objetivo único de sua existência. Por causa dela, esse ser agora estranho e decadente desejará um dia retornar à superfície para prosseguir na senda evolutiva. Deus, meu filho, através dos seres, faz que funcione a sua lei, usando para ajudar a sua aplicação os próprios seres. Ligados por forças magnéticas, arrastados pelo amor ou pelo ódio, uns auxiliam de alguma forma os outros a saírem das regiões escuras do próprio eu. Ninguém permanece eternamente estacionário. No universo, tudo se modifica e se transforma para o bem. A única realidade imutável é Deus. Ouvi as palavras de Atafon, sentindo-lhe a solenidade do ensinamento. Parecia-me ouvir a voz do próprio Deus, falando tal era a sua grandeza moral e espiritual. A voz tomava-lhe entonações desconhecidas, e de sua cabeça olímpica raios de luz começavam a jorrar em tal profusão que iluminara o pântano com sua luz roxo esverdeada. Seres horripilantes surgiram das trevas, em gritos desvairados, e logo após estranho silêncio dominou a vastidão do abismo. Ó anjo! Clamou angustiadamente terrível voz que falava como se através das rochas. Por que te exibes entre as criaturas que nos pertencem? Não sabes qual a lei? Por acaso vens disputar-nos o governo do abismo? Ou só te foi dada autorização para fiscalizar? Atafon empalideceu aquela exortação. Perdoa-me, amigo dos dragões, respondeu nosso guia. Não fiz por querer.
envolvido em forte emoção, distraí-me um pouco. Sabes que nunca disputei o governo dos abismos, que de direito pertence aos dragões, até o dia em que o bem sobrepujar o mal destas regiões. Enquanto isso, funcionará por aqui apenas a justiça, visto que o amor não encontra ainda guarida nessas almas endurecidas. Perdoa-me e esquece. Atafon calou-se e nós admiramos-lhes a sublime humildade. O silêncio tornou a envolver-nos cavernosamente. Prosseguimos a viagem, esquecendo ali os espíritos rãs, que no infinito jazia no lamaçal. Quem sabe voltaríamos um dia para estudá-los melhor? Mais um capítulo, meus amigos. Um capítulo muito difícil, que nos faz pensar, primeiro em nós mesmos, para que tenhamos força de seguir evoluindo. E também termos piedade daqueles que vemos à nossa volta, que estão em decadência por falta de amor, por muito egoísmo, por muito orgulho. Mas sabemos que um dia todos nós chegaremos ao ápice da evolução. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.